Crédito Rural. O Ministério da Economia, no final de dezembro de 2022, publicou em seu site que, naquele ano, o Plano Safra 22-23, de julho 22 a junho 23, beneficiaria centenas de milhares de produtores rurais com linhas de crédito que ultrapassavam 340 bilhões de reais, sendo 246,3 bilhões para custeio e comercialização e 94,6 bilhões para investimentos. O valor representava um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Os recursos seriam disponibilizados com taxas de juros adequadas e que ajudariam a estimular o desenvolvimento da agropecuária nacional. De acordo com dados do Banco Central consultados e compilados pelo Valor em 6 de março deste ano, o sistema financeiro concedeu apenas 240 bilhões de reais em crédito rural durante o período julho 22 a fevereiro 23, dos 340 bilhões previstos no governo anterior. Segundo Elizabeth Borges, gerente agro do Sicoob Crédito Gerais, o produtor rural não está conseguindo acessar esse crédito via BNDES com juros subsidiados pelo governo federal, sendo assim necessário buscar outras opções para continuar produzindo alimentos. O ano agrícola 22-23 está em seu último trimestre e a alta demanda por alimentos no mundo todo tem exigido, de uma certa forma, que o produtor rural brasileiro consiga produzir mais na mesma área com o menor custo possível. Para isso, o agricultor e o pecuarista precisam implementar novas tecnologias em sua produção, com suporte financeiro do crédito rural. O Paracatu Rural conversou com a gerente do Sicoob Crédito Gerais, Beth Borges, sobre o assunto, que destacou que a cooperativa de crédito hoje é uma excelente opção para o produtor rural buscar esses recursos, quando não os encontra junto ao BNDES. Obrigada, Francis. Obrigada pela oportunidade da gente poder expor um pouco o nosso trabalho, divulgar um pouco o que a cooperativa faz, tanto no âmbito comercial quanto no agronegócio, né? Sim. Porque a gente tem uma carteira mista e a gente não pode segmentar apenas para um lado. Mas como o foco nesse momento é sobre o último trimestre do ano Safra 22 e 23, o que eu tenho para dizer, o que a gente vivenciou nesse ano Safra foi exatamente o seguinte: as expectativas eram muito grandes. Todos os produtores, independente do segmento deles, se seja horticultura, fruticultura, agricultura, pecuária de corte, pecuária leiteira, demanda sim de bastante recurso para crédito rural. Certo. E o recurso ele vem para facilitar, para expandir, para agregar valor à produção do produtor. E o Sicoob trabalha com todos esses perfis. Porém, a gente teve um gargalo um pouco significativo, porque a gente teve bastante recurso disponível para atender todos os produtores no custeio, mas no investimento, infelizmente, não. Entendi. O recurso que nós atuamos, que nós emprestamos para investimento, é recurso de BNDES. E esse recurso não foi disponibilizado. Entendi. E aí nós tivemos muitos produtores que ainda estão carentes desse recurso, necessita desse recurso para poder expandir seus negócios, mas infelizmente ficaram estagnados. Então assim, a gente espera que com esse início de último trimestre do ano Safra, pode ser que tenha recurso ainda para a gente atender um produtor ou outro, não só em âmbito, né, de Paracatu, mas em qualquer outra cidade que a gente tenha agência, mas a gente tem que aguardar, né? Por que a gente acha que pode ser que tenha algum recurso? Está chegando aí as duas principais feiras do agronegócio, que é o AgriShow, a feira AgriShow que acontece em São Paulo, e a Agro Brasília, que acontece agora em maio aqui no PADEF. Né, o Sicoob, não só o Sicoob Crédito Gerais, mas todos os Sicoobs da região estarão sempre presentes nessas feiras, tentando ofertar a melhor opção de crédito para o produtor. Mas se não tiver recurso subsidiado, principalmente via BNDES, se torna um pouco frustrada a feira, porque são investimentos muito expressivos, valores muito altos, e a gente acredita que se houver alguma liberação de recurso, vai ser valor muito pequeno perante o que há de demanda do produtor. Então a gente espera ter algo para não passar a feira em branco, mas infelizmente a gente não tem como prever.
Vai depender das instituições que são repassadoras desse recurso para disponibilizá-lo ou não. E a gente fica com expectativa gigante, né? Quem sabe conseguir atender um pouco a demanda do produtor nesse período. Beth, o produtor rural, o nosso ouvinte como um todo, que não tem muita experiência com empréstimos via BNDES, quais são as principais vantagens de se tomar o empréstimo pelo BNDES? As linhas do BNDES são linhas bem atrativas, principalmente pela carência que ela dá. Tem linhas que dá até 3 anos de carência. Claro que cada instituição, às vezes, vai trabalhar um pouco diferenciado, porque vai depender do seu perfil para fazer esse repasse para o associado. Mas a maioria das linhas do BNDES dão 3 anos de carência, prazos mais alongados, pagamentos anuais, o que facilita bastante a pulverização desse crédito e faz com que o associado se organize melhor para investir, uma vez que os valores nem sempre são baixos. São valores mais expressivos, dependendo do ramo de atividade, e requer uma carência para ele dar uma capitalizada, para ele se organizar e começar a pagar. Então, as linhas de BNDES são extremamente vantajosas quando bem aplicadas. Vale salientar isso, quando bem aplicadas não tem erro. Entendi. Quando há, então, a falta de recursos via BNDES, uma cooperativa de crédito como o Sicoob atende o seu cliente produtor rural de que maneira? Eu posso falar pela Crédito Gerais. Hoje o que nós temos é o recurso próprio da cooperativa, a gente chama de RPL, Recurso Próprio Livre. Esse recurso ele não tem limitação, tem carência, tem um prazo acessível, tranquilo, dá para trabalhar com ele, mas é claro, não é o mesmo valor que o BNDES opera. Nós não temos condições de trabalhar com a mesma taxa de juros do recurso controlado. Mas a gente está atendendo alguns produtores com essa linha e acredito eu que outras cooperativas e outras instituições financeiras também estejam atendendo somente com recurso próprio, tá? Entendi. A questão da taxa de juros, ela é muito relativa, vai depender do que cada cooperativa tem de disponibilidade, do que é passível de operar e o prazo também. Tem cooperativas que vão operar com prazo mais longo, outras com prazo menor, mas o nosso é bem próximo ao que a gente tem via BNDES, em termos de prazo e de carência. Não saia daí. Depois do intervalo, a gerente do Sicoob Crédito Gerais explica que a cooperativa acompanha o produtor rural para garantir que ele faça melhor proveito dos recursos financeiros em sua atividade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, no dia 28 de março deste ano, informou que encaminhou ofício ao Ministério da Fazenda solicitando a suplementação orçamentária de 1,5 bilhão de reais para a equalização das taxas de juros dos programas oficiais de crédito rural. No documento, a CNA justificou que parte do orçamento de 2023 destinado a essa equalização já está comprometida e diversas linhas de crédito, como os investimentos por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, estão suspensas. De acordo com a Confederação, a elevação da taxa de juros e o orçamento insuficiente fez com que os recursos para a equalização das taxas no crédito rural acabassem antes do previsto. Além disso, a elevação dos custos de produção impactou no aumento do ticket médio das operações. Dessa forma, o produtor rural precisou de mais recursos para financiar sua produção e lançar mão de inovações tecnológicas necessárias ao desenvolvimento da agropecuária brasileira, diz o ofício. A entidade explicou que com as interrupções das linhas de investimento logo no início da safra 22-23, com isso muitas operações
ficaram paradas nas esteiras de crédito das instituições financeiras, atrasando assim os investimentos em itens que são gargalos desse setor, como armazenagem, irrigação e também práticas de agricultura de baixo carbono. A gerente do Sicoob Crediarais, Beth Borges, explica que o Sicoob, além de disponibilizar crédito ao produtor rural, acompanha-o para garantir que ele faça o melhor proveito dos recursos financeiros em sua atividade. Quando um produtor rural senta aqui nessa mesa para poder conversar com você, para poder discutir, falar com ele o que ele gostaria de produzir, o que ele acha que precisa, que ele já trouxe algumas informações, você e a sua equipe vai estar avaliando então essa necessidade do produtor rural e inclusive trazendo outras pessoas, técnicas, especialistas dentro da área rural para poder verificar se aquilo que o produtor rural precisa é exatamente, para saber se ele vai conseguir com aquele recurso financeiro gerir de acordo com de uma forma sustentável, ou seja, que ele consiga produzir e ter condições de vender essa produção, pagar o seu débito aqui com o banco e ainda ter o lucro, né? Quando a gente fala de crédito rural, Francis, a primeira coisa que a gente precisa visualizar é a estrutura do produtor, seja ela física e seja ela documental. Eu posso ter um produtor que tem toda a estrutura adequada, mas se ele não tiver a documentação legal do seu imóvel, da sua área adequada, eu não consigo atendê-lo com crédito rural, porque existe uma exigência legal, uma documentação específica que o manual de crédito rural exige para que a gente consiga rodar as operações dele. Partindo desse princípio, a gente tenta entender a necessidade dele e encaixar o crédito de acordo com a sua necessidade. Então, se ele quer adquirir um gado leiteiro, ele precisa entender que o gado leiteiro é um investimento. Se ele precisa adquirir um gado solteiro para recria e engorda, aí a gente já entende que é o custeio e aí é um prazo mais curto para se pagar a operação. Se ele vai fazer uma correção de solo, uma reforma de pastagem, é um investimento. Se ele vai adquirir insumos e defensivos para o plantio, é um custeio. Então, assim, tudo isso tem que ser encaixado, visualizando a propriedade dele e o processo produtivo. Não adianta ele vir aqui sem saber exatamente o que ele quer. Acontece de aparecer produtor que realmente, às vezes, ele acha que é muito simples pegar um crédito, né, o crédito rural específico, mas nem sempre é tão simples quanto parece. Porque muitos esquecem desse lado documental, a parte da documentação legal do imóvel, a matrícula, o CCIR, o ITR, a licença, a dispensa ambiental, tudo isso é exigência do manual de crédito rural e não do Sicoob Crediarais e não de outras instituições. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer o cadastro dele, avaliar a capacidade de pagamento, liquidez, o que ele tem de disponibilidade e casar necessidade com estrutura física. Porque não adianta o produtor chegar aqui querendo simplesmente só adquirir mais animais se ele não tiver a estrutura para alimentar esses animais. Ele não vai produzir o que ele espera, né? Então é uma cadeia. Quando a gente vê que às vezes o produtor não tem uma assistência técnica, uma empresa que já dá esse suporte para ele, nós temos em Paracatu excelentes escritórios de assistência técnica que a gente direciona, indica, passa os telefones das empresas e peça para que eles entrem em contato com um ou com outro, com quem eles acharem melhor, para que eles façam primeiro essa estruturação de documento e estruturação de cadastro. Certo. Porque independente de ser Sicoob Crediarais, a exigência documental vai ser a mesma. Dessa forma, o Sicoob entra com o produtor rural como parceiro e não como um financiador, simplesmente. Sim, até mesmo porque nós temos um profissional no Crediarais, que é o Fabrício Andrade, conhecido de todos. Ele faz esse processo de fiscalização, de monitoramento, acompanhamento da implantação do crédito, da destinação do crédito. E não só as cooperativas, mas as demais instituições, elas têm esse papel, né, de fiscalizar e monitorar se o crédito foi utilizado da forma adequada.
se aquilo que foi projetado é o que realmente está sendo executado, né? E o Fabrício faz esse trabalho muito bem conosco, ele dá esse suporte para os gerentes, independente de ser Paracatu, Luiz Eduardo, Magalhães, Barreiras, Guanambi, qualquer cidade que nós tivermos Crédito Gerais, o Fabrício está lá para dar esse suporte. E ele atua da seguinte forma também, às vezes o produtor vem até a nossa mesa demandar o crédito, mas nós não somos técnicos, a gente não conhece a estrutura, a gente não tem noção um pouco da estrutura dele, e quando ele não tem uma assistência técnica já constante, fica mais difícil ainda. Aí o Fabrício entra nesse quesito, ele vai até a propriedade do produtor, ele entende a necessidade dele em loco, e às vezes ele até faz com que o produtor entenda que naquele momento não é adequado para ele pegar o crédito. Entendi. Então isso faz parte da nossa dinâmica para operacionalizar com crédito rural. Nos primeiros 7 meses do Plano Safra 22-23, o Sicoob, um dos maiores apoiadores da produção agrícola do Brasil, liberou mais de 21 bilhões de reais para produtores rurais, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso representa 8,5 pontos percentuais de market share, frente a 7,6 no mesmo período do ano passado. A instituição financeira cooperativa, que atualmente conta com 7 milhões de cooperados, sendo mais de 440 mil produtores rurais, dispõe de recursos para estruturar, investir, custear e comercializar a produção dos seus cooperados. De acordo com o levantamento feito pelo Sicoob, desse volume, 19 bilhões de reais são de crédito rural, 1,4 bilhão de reais de CPRF. O ticket médio da instituição na atual safra está em R$ 224 mil, levando em conta todos os portes de produtores. Já considerando apenas o Pronaf, o ticket médio é de R$ 69.800. Entre os portes de produtores atendidos pelo Sicoob, 19% são respondidos pelo Pronaf, agricultores familiares, 25% pelo Pronamp, médios produtores rurais, e 56% dos demais agricultores respondidos por recursos próprios, livres e controlados, BNDES, FCO e Funcafé. O levantamento também destaca que na atual safra, 41% das operações foram destinadas às atividades pecuárias, principalmente a bovina de corte e leite. Os 59% restantes correspondem à agricultura, sendo em ordem de volume café, soja, milho e cana-de-açúcar. Segundo informações do Sicoob Crédito Gerais, até o momento foram liberados pela cooperativa, neste ano safra 22-23, quase 230 milhões de reais, valor bem expressivo, superando assim o volume que foi destinado ao setor no mesmo período para a safra 21-22. A gerente Beth Borges informou que o Crédito Gerais aumentará bastante a disponibilidade de crédito ao produtor rural até o final do mês de junho deste ano, pois ainda há várias operações em andamento e demandas a serem atendidas, o que, com certeza, supera muito os volumes do ano safra anterior. A gente estava conversando agora a respeito do ano agrícola 22-23, que encerra agora em junho, mas julho logo está chegando, o tempo passa rápido. Quais são as perspectivas, qual é a ideia do Sicoob Crédito Gerais para ampliar? Porque o agronegócio está ampliando. O Sicoob Crédito Gerais é parceiro do agronegócio. Sim. Então, com certeza, deve haver um plano de crescimento também por parte do Sicoob Crédito Gerais para poder atender tanto o agronegócio, quanto as outras empresas que dão suporte aos produtores rurais e as outras empresas que também participam desse ciclo econômico onde existe a produção rural, também o varejo é forte, os serviços aí também se fortalecem, enfim. Como é que está o plano para julho em diante até o junho de 2024? Bom, Francis, quando a gente inicia um ano safra, a gente deposita muita expectativa, não só a instituição financeira, mas os produtores também. Eles demandam, eles ficam aguardando o início de um ano safra, porque há
previsão de melhora sempre acontece. A gente sempre tem essa perspectiva de melhora, de melhoria na taxa, de aumento de volume a ser liberado. E a Crédito Gerais, como ela não para de crescer, e graças a Deus estamos em um avanço muito expressivo, nós já temos esse ano preparado aí para a abertura de mais 3 agências, inclusive uma delas em Formosa, que é uma região também, né, de grande volume de agro transacionado. E eu acredito que a nossa diretoria, juntamente com o nosso conselho de administração, está colocando e apostando todas as estratégias de crescimento e alavancagem, não só do agro, mas no comercial, para essas novas agências que a gente vem abrir. As que já estão operando, com certeza o crescimento ele é contínuo, não tem como a gente evitar e a gente nem quer evitar, né? A cooperativa tem a intenção de estar sempre operacionalizando e a cada ano safra superando as nossas metas, né? Superando as nossas expectativas, e a safra 23, 24, ela vem aí com essa expectativa muito grande. Eu acredito, e acho que todo o quadro gerencial da Crédito Gerais acredita que vai ser um ano muito benéfico, um ano de novas oportunidades. Eu acredito que as linhas de crédito virão maiores, de valores mais expressivos, principalmente investimento, já que a gente ficou muito carente desse crédito em 2022, finalizando agora 2023. Então, assim, para crescimento, é só trabalhar, buscar adequar o crédito ao produtor, fazer com que ele cresça junto, porque quanto mais ele cresce, mais a gente se torna parceiro e a gente está presente, né, no dia a dia dele para poder fomentar mais ainda esse crescimento, e a gente espera um ano safra bem produtivo, digamos assim. Beth, e eu gosto sempre de destacar o papel de uma cooperativa, porque o Sicoob Crédito Gerais é uma cooperativa de crédito, então as pessoas que se associam, elas não são clientes, elas são donas do Sicoob Crédito Gerais. Deixe então um convite para o nosso ouvinte produtor rural e não produtor rural também, para ser um dos donos do Sicoob Crédito Gerais também. Bom, é importante salientar que o trabalho da cooperativa de crédito ele é diferente de uma instituição financeira comum. A gente visualiza crescimento contínuo, a gente visualiza parceria, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a comunidade e, é claro, esse associado que vem fazer parte do nosso quadro social, ele tem toda a importância e ele tem toda a liberdade de estar operacionalizando e dando opiniões e estando presente até nas nossas assembleias, votando, conhecendo como é o nosso trabalho. Então ele faz parte do nosso negócio, ele é um dos donos e nós estamos aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Aquele que ainda não se tornou associado de nenhuma cooperativa, mas que queira começar e entender um pouco do processo, nós temos hoje em Paracatu 5 agências da Crédito Gerais. Pode se dirigir a qualquer uma delas, que todo o nosso quadro de pessoal da linha de frente está pronto, preparado para atendê-lo e superar as expectativas dele da melhor forma possível. Então, a você que ainda não se associou ao Sicoob e a você que já é associado, vem para cá, vamos mostrar o que podemos fazer por você. E se você quiser mais informações sobre as operações de crédito financeiro para a sua atividade, seja ela rural ou outra atividade, você pode entrar em contato com Beth Borges pelo WhatsApp 389-9836-9375. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Ei, seja parceiro do Paracatu Rural de 3 formas. Seguindo as nossas redes sociais. Aí no seu smartphone, pesquise no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural.
Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Também tem o nosso site, paracaturural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail, pode colocar nosso site como sua página inicial. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e áudios. E terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você, empresário, anuncie conosco a sua empresa, no nosso programa, no nosso site, nas nossas redes sociais. Assim você vai estar ajudando a gente a estar trazendo aqui sempre as notícias e as informações do agro brasileiro e internacional. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também pela TV Milagro, Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Fique tranquilo. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.